O Vasco empatou em 0 a 0 com o Corinthians na Neoquímica Arena. E mais uma vez temos que destacar a partida que fez Andrés Gomes. O colombiano do Vasco jogou muita bola. É o terceiro jogo consecutivo que o Andrés Gomes é o melhor jogador do Vasco em campo. Se destaca muito pela força física, velocidade, capacidade de mano a mano, de 1 contra 1. É um jogador que realmente parece que o gás dele não termina. Ele vai do primeiro ao último minuto correndo da mesma maneira. E também vou destacar a partida de Cauã Barros. Eu estou destacando nos últimos jogos o Thiago Mendes, mas hoje eu vou destacar o Barros também para trazer holofotes para esse jogador que fez um excelente jogo. Ele e o Thiago Mendes comandaram o meio de campo do Vasco. O Vasco praticamente não sofreu riscos defensivos e isso passa muito também pelo trabalho que eles fizeram ali, marcando Rodrigo Carro, Memphis Depay, os meio-campistas do Corinthians, que são os mais criativos da equipe. Então, vem comigo! E assim foi a excelente atuação de Cauã Barros em Vasco versus Corinthians. Um jogador que vence muitos duelos no meio de campo. Tá sempre atento às coberturas e tá sempre chegando antes do meia adversário. No caso de ontem, o Rodrigo Garro. Além disso, também eu vejo o Barros com o jogo dele mais evoluído com a bola nos pés. O Thiago Mendes conseguiu fazer o Barros passar a errar cada vez menos passes e o Barros está com muita coragem para jogar de forma progressiva. Então ele morde, recupera a bola, um jogador que salta muito bem a pressão do adversário. E tá conseguindo fazer isso aqui, cortar de cabeça orientado já. O jogador que faz isso se destaca, eu falo isso com vocês há muito tempo. O cara que vai fazer o corte de cabeça, mas que ele já corta pensando no passe futuro pro companheiro mais bem colocado, ele consegue se destacar. E aí, o jogo do Barros com a bola nos pés melhorou muito, né? Tu vê ele conseguindo levantar a cabeça, mapear, encontrar um bom passe pro Felipe Coutinho depois que o Vasco recupera a posse de bola. Duela muito bem no corpo. É um jogador que sempre se destacou muito também pelo seu jogo aéreo, tanto ofensivo como também defensivo. Tem 1,83 m, mas tem muito tempo de bola e tem muita impulsão. Então é difícil você ver o Barros perder nesses duelos defensivos. E aí trabalhando o passe vertical. Recebe a bola, levanta a cabeça, mapeia e trabalha o passe vertical. Aqui no caso, cortando a linha de passe, recuperando a bola e já armando um contra-ataque para o Vasco. Foi uma pena que esse passe do Ryan saiu um pouco atrás, porque se ele sai na frente no ponto futuro, provavelmente o Barros teria uma oportunidade cara a cara contra o Hugo Souza. Sem se afobar com a bola nos pés. Isso aqui é algo que eu acho que é muito do Fernando Diniz. Ele consegue passar para os jogadores do Vasco essa calma, essa tranquilidade, essa coragem de jogar. O jogador que ele consegue atrair a marcação do adversário e no momento exato ele fazer o passe, quando o adversário já está colando nele e abre outro espaço, é muito bom. Ele, o Barros, conseguiu conectar o passe no Moreira. Mais uma vez, bola em disputa no meio de campo, tá com o Barros já cortando orientado para o Ryan. Então, esse é um ponto que o Barros cresceu muito, cortar orientado já. Morde, recupera do Memphis Depay e já faz o passe ali no Ryan de novo. Muita calma, vai esperar o Martins saltar nele, vai abrir espaço e aí sim ele vai fazer o passe. No momento exato, o timing correto. Manipulando muito bem o tempo e o espaço, o Cauã Barros nesse jogo Vasco versus Corinthians, ele e também o Thiago Mendes. E aí, de novo, na disputa aérea contra o Rodrigo Garro, ele vai ganhar, tem mais imposição física, tem mais estatura. Excelente jogo do Barros. Protege, consegue vencer esse duelo no corpo contra o Martins. Sustenta e aí no momento exato quando o Martins saltou nele, o Garro e o Bidu deram espaço, gerou espaço às costas, vem o passe do Barros nesse espaço deixado para encontrar o Paulo Henrique já livre. Cada vez mais o Barros melhorando esse jogo com a bola nos pés, manipulando o tempo e espaço da partida, e para volante isso é essencial e ele está crescendo demais nessa reta final. Tentativa de finalização do Barros. Ele sempre teve um bom chute de média e longa distância. Uma hora ou outra ele vai acertar esse chute. E esse lance aqui, pelo amor de Deus, né? Aquela imposição dele no jogo aéreo. Consegue ganhar, vencer o duelo, cabeceia essa bola. Pega até meio aqui no ombro dele, vai na trave. O Hugo Souza já estava vendido. Seria o gol do Vasco. Protegendo muito bem o funil, essa entrada da área. Faz o corte e vibra com a torcida. Levanta a cabeça, mapeia. Espera o momento exato e faz o passe do Andrés Gomes. E aí ele acabou sendo até derrubado pelo Vitinho. Muita imposição do Barros no meio de campo. Tanto ele quanto o Thiago Mendes estão jogando muito bem com a bola nos pés, mas também se destacando pelo jogo
na hora de marcar, de duelar. Excelente atuação de Cauã Barros. E assim foi a excelente atuação de Andrés Gomes em Vasco versus Corinthians. Andrés Gomes cresceu no momento exato, onde o jogador grande cresce. Eu quero começar destacando a parte defensiva do Gomes, como ele vence duelos contra os adversários, muitas vezes utilizando esse duelo no corpo a corpo. Um jogador que tem um ótimo nível de ambidestria. Vocês viram? Ele fez o passe de canhota para buscar o Ryan, um passe vertical. Duela, vence o duelo, sustenta e aí vem o passe para o Ryan. Infelizmente estava um pouquinho à frente. É muito difícil ter um jogador no futebol brasileiro que vai conseguir vencer o duelo na força e na velocidade contra o Andrés Gomes. Ocupa esse espaço na janela entre zagueiro e volante do Corinthians e consegue fazer o cruzamento para dentro da área. Duela contra o Mateuzinho, viu que não ia vencer, vai lá e faz a falta. E o Andrés Gomes, ele é um cara de muita movimentação. Apesar dele jogar na ponta esquerda do Vasco, o Diniz dá essa liberdade para ele jogar por dentro, para ir também fazer as jogadas lá pelo lado direito, com o Nuno Moreira e com o Paulo Henrique, dar essa superioridade numérica pro Vasco. Nesse lance aqui ele deu tapa na frente, mas o Ranieri foi muito bem, conseguiu fechar a porta para ele. Mas como vence duelos o Andrés Gomes? Venceu o duelo do Breno Bidon, depois é derrubado pelo Ranieri. Deixou o Mateuzinho no chão, tirou essa bola do Breno Bidon, abriu o ângulo e ele deu aquela finalização buscando fazer na colher na bola, né? Mas não foi na direção do gol. Nesse lance aqui ele deu azar que a bola tocou no braço, senão ele já tinha uma situação ali que poderia ser muito perigosa. E aqui eu quero começar a destacar para vocês também como o Andrés Gomes, ele é forte, é rápido e é habilidoso. Ele tem essa capacidade de arrastar, olha só, passa do Rodrigo Garro, dá a la croqueta no Memphis Depay, duela, sustenta no corpo e faz o passe de esquerda no Paulo Henrique. E depois é parado na falta pelo Ranieri. Um lance pesado até do Ranieri aqui em cima do Andrés Gomes, mas é muito difícil de tirar a bola dele. Trava, espera o Memphis Depay vir em cima dele, gerou espaço às costas, acelera o Andrés Gomes. Cercado por 3, passa mais uma vez até que o jogador do Corinthians consegue tirar essa bola pela lateral. Ele é muito rápido, cara, que velocidade do Andrés Gomes. O Ranieri conseguiu travar, porque senão aqui ele poderia entrar ali em uma situação muito perigosa para o Corinthians. De novo, destacar o nível de ambidestria do Andrés Gomes. Com a perna esquerda não dominante, achou um espaço ali vazio no meio de campo, um buraco no meio de campo do Corinthians e ele consegue fazer o passe quando o Ranieri salta nele. E aí tem muito espaço para trabalhar depois o Ryan. Cara, que reta final do Andrés Gomes. Cresceu muito, muito, muito. Como é rápido, como realmente é difícil de você marcar ele nessa jogada de mano a mano de 1 contra 1. Eu também quero destacar como ele salta bem pressão do adversário. O Vasco tá marcando certinho no seu 4-4-2, fechando os espaços. E aí vai lá o passe do André Ramalho para buscar o Mateuzinho. O Andrés Gomes salta a pressão do Corinthians. Ele é muito veloz, ó, a diferença de velocidade. Dá o tapa ali com a esquerda por pouco. Ele não conseguiu já dar o tapa e dominar. Mano a mano contra o Mateuzinho. Vou pra lá, vou pra cá. Mateuzinho já era, já foi. Arrasta a jogada e dá no espaço vazio atrás das costas dos volantes do Corinthians esse passe, conectando o Felipe Coutinho, já deixando ele em uma posição privilegiada. De novo, o salto de pressão do Andrés Gomes em cima do Mateuzinho. É muito arriscado para o time adversário fazer esse passe de zagueiro para o lateral, de volante para o lateral, se o Andrés Gomes estiver perto, porque ele tem tanta velocidade que ele consegue saltar com muita facilidade. E aí já gera uma jogada toda de perigo para o Vasco e por pouco não resulta em uma finalização perigosa. Mas assim, a partida dele foi excelente, jogou muita bola e tá crescendo. Eu espero que domingo esteja iluminado e marque para o Vasco sair campeão. E é isso, gostaram do vídeo? Deixa o like, hype o nosso conteúdo. Você não vê em nenhum outro lugar no YouTube um conteúdo detalhado como esse, trazendo nos mínimos detalhes taticamente para vocês, compartilhando nos grupos de Vasco, de WhatsApp. Eu fico nessa abração do Francesco, nós fui.